Durante a maior parte da história humana, quem tinha o poder era quem sabia lutar, ou quem mandava em quem lutava. Reis, generais e chefes tribais se impuseram pela força, não por votação. O povo nunca teve uma escolha real. Ele apenas obedecia ou era esmagado. Antes de existirem leis, parlamentos ou qualquer ideia de democracia, o que definia quem mandava era a espada, a lança ou o exército mais cruel. Povos inteiros foram conquistados por invasores armados e quem sobrevivia tinha que se submeter. A violência era regra, não uma exceção. Na Mesopotâmia, o rei não era apenas líder, era um guerreiro. O famoso rei Sargão de Acádia construiu o primeiro império da história com sangue e conquista. No Egito, os faraós se diziam enviados dos deuses, mas mantinham o trono por meio de guerras e controle militar. Na China antiga, a dinastia como Qin eliminaram rivais à base de massacres para unificar o país. O Império Romano talvez seja o exemplo mais claro. Ele cresceu com base na força. Tribos eram destruídas, cidades saqueadas e os sobreviventes viraram escravos. A famosa paz romana só existia porque o medo era constante. Resistir significava ser crucificado ou eliminado. Na Idade Média, os senhores feudais dominavam vastas regiões com seus exércitos particulares. O povo trabalhava para ele em troca de proteção, mas a proteção era contra outros senhores, que também usavam a força para tomar tudo o que podiam. Era um jogo entre violentos e o povo só assistia. Mesmo nas chamadas revoluções populares como a francesa, quem realmente assumiu o poder depois da queda da monarquia foram grupos organizados armados, e logo em seguida um novo ditador, Napoleão Bonaparte. A espada continuava no comando. O povo era massa de manobra, carne de canhão ou apenas um obstáculo a ser removido. Quando não obedecia, era silenciado. Quando lutava, precisava se tornar violento também, e muitas vezes, ao vencer, repetia o mesmo ciclo. Durante séculos, a religião foi muito mais do que uma questão de fé. Foi uma das ferramentas mais poderosas de controle social da história. Onde havia um povo, havia uma divindade, e onde havia um Deus, havia alguém falando em nome dele. Nos primeiros grandes impérios, como o Egito Antigo, o faraó era considerado o próprio Deus vivo. Questionar o rei era o mesmo que desafiar os céus. Essa ideia não apenas blindava o poder político, como tornava a obediência uma obrigação espiritual. O Império Romano entendeu cedo o valor político da religião. No começo, perseguia os cristãos, mas quando percebeu o quanto a fé podia unir as massas, adotaram o cristianismo como religião oficial. A partir daí, o imperador e a igreja caminharam lado a lado. O mesmo aconteceu em vários reinos medievais. Reis governavam com a bênção divina, e quem os desafiava, além de criminosos, eram um pecador. O medo do inferno, do castigo divino e da heresia era constantemente usado como um freio. A promessa do paraíso em troca de obediência transformou a fé numa corrente invisível. Os líderes religiosos não precisavam de soldados, eles utilizavam outra arma, o medo. E o medo molda o comportamento com mais eficácia do que a espada. Durante a Inquisição, por exemplo, milhares de pessoas sofreram apenas por pensar diferente. A dúvida era perigosa, a crítica proibida. O povo muitas vezes aceitava tudo calado por medo de ser considerado um herege. E assim, os donos da fé mantinham a ordem sem levantar uma arma sequer. Mesmo com o surgimento de novas religiões, o padrão se repetiu. Cada nova fé carrega uma estrutura de poder, com líderes que interpretam os textos sagrados conforme seus próprios interesses. Desde os primeiros códigos escritos, como o Código de Hammurabi na Mesopotâmia, a ideia de justiça já carregava um propósito claro: manter a ordem social. Mas não qualquer ordem, e sim a ordem que favorecia quem está no poder. A famosa frase, olho por olho, dente por dente, parece imparcial, mas a verdade é que a punição dependia da posição social de quem cometia e de quem sofria o crime. Um nobre e um camponês não eram tratados da mesma forma. Ao longo da história, reis, imperadores e governantes sempre apresentaram leis como algo sagrado, justo e necessário. Mas quem escreve essas leis? Nunca foi o povo. Eram os próprios poderosos, preocupados em garantir sua autoridade e evitar revoltas. A lei funcionava como uma cerca, cercava os de baixo para proteger os de cima. Na Roma Antiga, por exemplo, os patrícios tinham acesso à justiça e poderiam defender-se com bons advogados. Já os plebeus, mesmo sendo a maioria na população, mal sabiam ler as leis.
A desigualdade legal era tão comum que virou norma. Se um escravo matasse um cidadão, era crucificado. Mas se um cidadão matasse um escravo, muitas vezes, nada acontecia. Durante a Idade Média, a situação não melhorou. A igreja influenciava as decisões judiciais e muitas vezes a justiça era confundida com a fé. Acusações de heresia, bruxaria ou traição eram julgados com base em confissões obtidas sob tortura. O julgamento não era para descobrir a verdade, era para confirmar o que o poder já havia decidido. Com o tempo, vieram as constituições, os tribunais e o sistema moderno de justiça, mas a essência não mudou tanto assim. Leis ainda são feitas por uma pequena minoria, políticos, juízes e grandes corporações, e quase nunca refletem o interesse real do povo. A justiça se apresenta como cega, mas enxerga muito bem quem está de um lado e quem está do outro. Ela foi criada para manter a paz, mas quase sempre significa manter o controle. A política, muitas vezes apresentada como um caminho para o poder do povo, nasceu como um sistema criado para manter a elite no controle. Nos tempos antigos, o que chamamos hoje de democracia era uma ideia muito limitada. Por exemplo, em Atenas, considerado o berço da democracia, apenas uma pequena parcela da população podia votar. Mulheres, escravos e estrangeiros estavam completamente excluídos, ou seja, a grande maioria da população sequer tinha voz. Essa exclusão já mostra que a política desde o início não foi um instrumento de poder popular. Era uma forma de os poderosos organizarem o sistema para continuar dominando, disfarçando esse domínio com a aparência de uma participação popular. O voto, que hoje é a principal ferramenta que nos dizem que temos para escolher nossos governantes, sempre foi filtrado e controlado. A população não escolhe livremente, escolhe entre opções pré-aprovadas, cuidadosamente selecionadas pelos que já estão no poder. Além disso, o poder político está diretamente ligado ao dinheiro. Quem tem recurso financeiro tem mais acesso, influência e chances reais de ser eleito ou de influenciar decisões importantes. Grandes campanhas políticas custam milhões e o financiamento muitas vezes vem de interesses corporativos, que esperam retorno em forma de leis, isenções ou contratos. O cidadão comum, sem recurso, está em total desvantagem. Por isso, a política frequentemente se transforma em um jogo de poder entre elites, onde o debate político e a promessa são máscaras para interesses pessoais ou de grupos específicos. O povo, mesmo votando, acaba participando de uma escolha totalmente limitada, onde não controla de fato nenhuma decisão. A política, assim, funciona como uma ilusão de liberdade e poder, enquanto o controle real permanece concentrado em poucas mãos. Desde que a escrita foi inventada, a informação nunca esteve completamente livre para todos. A mídia, ou seja, os meios pelos quais as notícias, histórias e conhecimentos são divulgados, sempre teve um papel duplo: informar e controlar. No início, eram sacerdotes, escribas e governantes que decidiam o que registrar e contar, moldando a história com seus próprios interesses. Com a invenção da imprensa de Gutenberg no século XV, o acesso à informação se ampliou, mas também houve um controle mais sistemático. Livros, jornais e panfletos começaram a ser produzidos em massa, mas sempre com censura e influência dos poderes políticos e religiosos. A imprensa passou a ser uma arma tanto para a divulgação de ideias quanto para a manipulação das massas. Controlar a informação é controlar o pensamento das pessoas. Quem domina os meios de comunicação pode controlar narrativas que moldam a visão de mundo de uma população inteira. Isso não é novidade. Os governantes de diferentes épocas usaram a mídia para criar heróis e vilões, para justificar guerras ou para esconder verdades inconvenientes. Mentiras repetidas até virarem verdades históricas não são casos raros. Além disso, a censura foi, e ainda é, uma ferramenta poderosa. Durante regimes autoritários, muitas vozes foram silenciadas e jornais independentes fechados. Ou seja, a mídia, que deveria ser um canal para o povo se informar e participar, muitas vezes é um instrumento de controle e manipulação, reforçando que o poder nunca esteve verdadeiramente na mão das pessoas, mas naquelas que controlam o que a população pode ou não saber. A educação, que deveria ser o caminho para a liberdade e o conhecimento, muitas vezes foi usado como uma ferramenta de controle social. Desde tempos antigos, o acesso ao saber foi restrito a uma elite que queria manter o povo em posição submissa e dependente. No Egito, por exemplo, apenas escribas e sacerdotes tinham acesso à leitura e à escrita, habilidades essenciais
para o poder. Na Idade Média, a Igreja dominava a educação, ensinando uma versão do mundo que favorecia a autoridade religiosa e política. Questionar esse ensino podia significar a acusação de heresia, com punições severas. Muitos sistemas educacionais foram estruturados para formar trabalhadores obedientes e não cidadãos críticos. As escolas passaram a focar em disciplina e repetição, em vez de estimular o pensamento independente. Em várias sociedades, a ignorância era um mecanismo de controle. Manter os camponeses, escravos e classes populares longe do conhecimento era garantir que não questionassem as ordens vindas de cima. Proibir o saber ou limitar o acesso a ele sempre foi uma arma poderosa para quem detinha o poder. Isso gerou um ciclo onde quem domina mantém seu privilégio total e o povo continua a obedecer sem entender completamente o sistema ao seu redor. Na era moderna, a educação ainda enfrenta desafios. Embora o acesso seja maior, existem muitos conteúdos que não incentivam a reflexão crítica. Desde a invenção da roda até a revolução digital, a tecnologia sempre teve um papel ambíguo. Se por um lado trouxe avanços incríveis para a humanidade, por outro, serviu como instrumento para reforçar as estruturas de poder, muitas vezes invisíveis, mas igualmente rígidas. No passado, armas tecnológicas como pólvora ou arcos longos deram vantagens decisivas a exércitos que controlavam esses recursos. Na era moderna, as ferramentas de controle evoluíram. Câmeras de vigilância, sistema de reconhecimento facial, algoritmos que monitoram as pessoas e inteligência artificial que não apenas coletam dados, mas influenciam decisões e moldam as nossas opiniões. Essas tecnologias, ao contrário das armas físicas antigamente, são mais sutis. O chicote não está mais em punhos de ferro, mas em códigos de programação. Elas permitem que governos e corporações vigiem os passos de bilhões de pessoas sem que percebam estar plenamente sendo vigiadas. Controle comportamental via dados é um conceito recente, mas poderoso. Plataformas digitais sabem o que você gosta, o que compra, com quem conversa, até seu estado emocional, e usam isso para direcionar conteúdos, anúncios e até decisões políticas. O avanço tecnológico se tornou um meio de aprisionar, muito mais do que libertar. A liberdade digital, que parecia ser um grande passo para a democratização da informação, hoje está sendo monitorada em tempo real. Censura, manipulação de narrativa e campanhas coordenadas mostram como a tecnologia serve para manter o poder concentrado, mesmo em democracias modernas. Por trás de promessas de progresso, há um sistema que usa tecnologia para dominar a todos. Hoje, todos esses elementos citados anteriormente ainda estão presentes, mas somados a novas tecnologias de vigilância e manipulação digital, formando uma teia invisível que controla comportamentos, opiniões e escolhas. A mídia de massa, por exemplo, continua sendo a grande moldadora da realidade. Não importa o quão fragmentada e digitalizada a informação esteja, quem controla os grandes grupos de mídia ainda dita a narrativa oficial. Notícias, opiniões e até verdades científicas podem ser manipuladas para favorecer quem detém o poder, enquanto vozes dissidentes são silenciadas. A educação, que deveria ser o caminho para o pensamento crítico e a emancipação, muitas vezes ainda reproduz o sistema da doutrinação. O conhecimento é filtrado, os formatos de ensino reforçam o conformismo, e a curiosidade é direcionada para áreas que não ameaçam o sistema. Na esfera política, a ideia da democracia se torna cada vez mais como uma fachada. Eleições e o voto são processos reais, mas as opções oferecidas ao eleitor são frequentemente limitadas, controladas e filtradas por interesses econômicos e políticos que raramente mudam a estrutura de poder. Tecnologias digitais e redes sociais criaram uma nova área para controle. O poder na história humana nunca foi verdadeiramente descentralizado. Ele apenas se camuflou, usando novas palavras como liberdade, participação e democracia para dar uma ilusão de controle ao povo. E para você, o poder está ou não na mão do povo? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.